Olá, amigos do canal Asa. Hoje eu estou visitando os escritórios da Imerso. Estou aqui ao lado do CEO da empresa, o meu amigo Antônio Schneider. A gente se conhece há algum tempo. E a empresa Imerso nasceu com o objetivo de desenvolver projetos ou facilidades na área de treinamento, recursos que facilitem e até tragam um benefício na questão financeira em áreas de projetos, não só na área de aviação que a gente vai falar, mas também agronegócio, entre outros setores. Schneider, bem-vindo ao canal Asa. Eu queria que você contasse então rapidamente um pouquinho sobre a empresa e de onde surgiu a ideia, como surgiu a ideia de desenvolver esses projetos com realidade virtual que são muito interessantes. Legal. Então, muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Falando rapidamente, então, sobre a Imerso, é uma empresa que nasceu há mais ou menos uns 4 anos atrás. Tá? Ela é um braço, na verdade, da nossa empresa Move Recursos Humanos, que a gente tem há quase 15 anos aí. Uma empresa de recrutamento, seleção e treinamento de pessoas. Então, a Imerso, ela é um braço de treinamento, onde a gente, utilizando tecnologias imersivas, né, no caso, realidade virtual, realidade mista, realidade aumentada, utilizando esses headsets, enfim, a gente consegue criar situações onde profissionais de diversas áreas conseguem treinar como operar uma máquina ou como proceder numa situação de emergência, em situações que podem ser perigosas, caras, difíceis, né, ou custosas. A gente consegue simular num ambiente sintético, isso virtual, esse mesmo procedimento que a pessoa acaba aprendendo muito mais rápido, melhor, com mais confiança quando ele for aplicar. Então, a gente tem alguns focos justamente na parte do agronegócio, para treinamento de implemento agrícola, na área da aviação, comissário de bordo, piloto, familiarização de cockpit, e também para a indústria 4.0, então para operar máquinas, enfim, que são muitas vezes difíceis ou caras, porque uma máquina parada é dinheiro parado, né? Então, isso a gente sempre pensa no retorno do investimento. Então, é basicamente isso que a gente faz, e a gente está com um papo legal aqui, focado mais na aviação, que tem bastante coisa interessante. Vocês vão observar, inclusive, nos vídeos que eu gravei um pouquinho antes dessa tomada aqui de gravação, que a gente já experimentou, ou melhor, ele já conhece, que ele é o dono do sistema, né? Mas a gente experimentou usar toda essa parte de realidade virtual, de tudo que hoje existe de recursos, para você visitar, por exemplo, a cabine de uma 350.000, ou fazer um voo num aeroclube, por exemplo, de Eldorado Sul, que meus filhos estão voando por lá, e já fizeram o teste agora, depois a gente vai colocar o vídeo para vocês assistirem, com o simulador junto à parte de hardware, como é legal, como é praticamente a sensação real que você tem de voo, e o bom é que você pode fazer isso em casa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais na parte da aviação. Qual é o recurso necessário? Vocês oferecem para linhas aéreas, por exemplo, se uma linha aérea quiser contratar o serviço de implementação ou uma escola de aviação, como é que é feito isso? Então, a gente tem tanto a parte da pilotagem, digamos assim, como também a parte de solo também. Então, tem vários procedimentos de solo que a gente também consegue treinar, né? Procedimentos de pátio, né? Então, a gente consegue também treinar essa parte, a parte de crew também, de crew management também, evacuação de uma aeronave, situação de emergência, incêndio, e também propriamente dita de piloto mesmo, né? Então, a gente tem várias frentes aí que a gente consegue atacar, mas o mais interessante de tudo dessa tecnologia é uma coisa que é bem curiosa, assim, a gente não consegue explicar o que estar usando esses óculos, estando imerso nessa tecnologia sem a pessoa experimentar, né? Então a gente pode mostrar vídeo, pode falar, pode ser o que for, a pessoa ela realmente só vai entender quando ela colocar aquilo no rosto e ver. A gente realmente se sente lá dentro, né? A questão da proporção do equipamento. Eu tenho um amigo também que ele é piloto também, né, é comandante, e ele, há um tempo atrás, ele me chamou para ajudá-lo a adquirir toda a parte do Flight Simulator, realidade virtual, para ele ter em casa, porque ele estava checando para o A3F, né, para o Airbus. Então, ele justamente comprou esse equipamento para justamente ter familiaridade com o cockpit do Flight Simulator, e realmente foi um diferencial absurdo. Ele falou, quando ele chegou lá com a parte da instrução, ele chegou e disse, não, deixa comigo, que ele já sabia a movimentação do corpo, onde estava o equipamento de sensação espacial, né? Então, isso é uma ferramenta que não tem outra no mercado, digamos assim, que possa chegar perto disso. Então, como a gente estava falando, né, para quem está aprendendo, quem está checando,
é uma ferramenta que te coloca na frente, assim, né, pensando numa carreira que é concorrida de fato, né, é um tipo de treinamento, uma tecnologia que coloca você na frente do geral, assim, porque é uma sensação de imersão total, né. Então, justamente isso que a gente faz, a gente desenvolve esse software do zero, mas também a gente faz consultoria para implantação, tanto para privado também, para aeroclube, quanto para a linha aérea também. Então toda a parte da compra de equipamento, né, a gente precisa ter um computador para rodar especificamente Flight Simulator, então a gente precisa ter uma máquina relativamente potente, com uma placa de vídeo boa, né, a gente usa os óculos da Meta, o MetaQuest, que faz uma qualidade muito boa de imagem, totalmente sem fio também. Então a gente tem várias ferramentas e vários caminhos aí que a gente pode fazer para chegar nesse resultado, que acho que é de muita qualidade, né? Você vê uma claridade boa dos instrumentos, né? Você precisa ter esse cuidado para poder ler os instrumentos e ter um retorno interessante. Então a gente também faz essa parte. Então é basicamente isso. Então, né? É o uso dessa tecnologia, né, para o bem, né, para a gente poder aprender e evoluir, entender melhor as coisas como elas são mais próximo da vida real, né? Bom, pessoal, a gente vai deixar depois na edição do vídeo, né, o contato do Antônio Schneider, da empresa dele, a escola de aviação ou a companhia aérea, ou mesmo um usuário particular, como eu falei, né, você está em casa, de repente está saindo do aeroclube ou de uma escola de aviação e passou numa seleção de uma linha aérea, vai voar um Airbus, por exemplo. Então já instala, né, o hardware necessário para a simulação, o software, no caso o Flight Simulator, e aí toda essa realidade virtual vai te trazer direto para o cockpit de um Airbus e para o seu treinamento vai ser muito vantajoso. Então, tem que fazer essa consulta, você pode prestar também essa parte de consultoria para o piloto que está saindo aí, que está começando a carreira. Não deixe de falar com o Schneider, que vocês vão poder fazer esse treinamento tranquilamente. É um investimento, né? Você tem que comprar um hardware, um computador que rode bem o simulador, como o Schneider mesmo adiantou. Até para a realidade virtual você vai precisar ter uma máquina boa, mas também nada que seja impossível, afinal de contas, né? Uma hora de voo, 600, 700 reais, né? Um investimento um pouquinho maior no material que você vai ter em casa. E como eu disse também durante as gravações, né? Tem aquele dia que você vai estar chovendo, o aeroclube não vai estar operando, aí você vai pensar, poxa vida, eu queria estar voando, monta o equipamento em casa e você vai poder fazer o treinamento que você estaria fazendo, né, no aeroclube, mas por uma questão de meteorologia não operou. Então vai ser um investimento muito interessante para quem está começando a carreira, né, Schneider? E tem recursos interessantes também, né? Como a gente estava falando, hoje em dia o Flight Simulator já tem modificações que você baixa gratuitamente, você voa com outra pessoa online. Então ela pode estar em outro lugar, em qualquer lugar do mundo, né? E cada um escolhe um assento e vocês pilotam junto a mesma aeronave. Então imagina você junta isso com a realidade virtual e tem também a questão da fonia também, né? Que hoje a gente tem uma evolução muito grande, que a gente tinha o VATSIM antigamente, né? Hoje em dia a gente já tem sistemas aí com inteligência artificial, com conversa natural, com uma qualidade, realmente você está falando com a torre mesmo, né? Enfim, onde você estiver. Então, tem muita coisa interessante aí que dá para misturar. Quem é simuleiro já conhece, né? Questão, às vezes, do investimento. Às vezes, muita gente que está vendo aqui já tem esse equipamento em casa, né? Lógico, o VR, ele requer mais recursos do que normalmente ele precisaria para rodar no monitor normal. Mas tem gente que daqui a pouco já tem uma placa de vídeo boa o suficiente já para ter uma experiência boa de entrada nesse mundo, né? Então... É completamente imersivo, você vê o avião totalmente em 3D. Eu estou na final da 29 de Porto Alegre e a sensação é muito diferente do que tu olhando numa tela plana, né? É a melhor sensação de espaço, né? Como a gente está num ambiente muito mais 3D e numa realidade virtual, que eu consigo olhar para o lado, a sensação é que dá para sentir o espaço da cabine. Então, realmente, é bem melhor de qualquer outra sensação que eu já tive em outros simuladores. Agora trocou o piloto, agora é o Peter. Opa! Que já voa Flight Simulator, entre outros programas de simulação, já há um pouquinho mais de tempo. Suas considerações, Julião? Cara, é muito surreal isso aqui. Tipo, no simulador, quando tu simula na tela normal, assim,
os suítes são muito maiores, o cockpit parece muito maior, não parece ser tão real. Assim aqui tu sente realmente dentro do cockpit do avião, é muito, muito interessante. Cara, pra fazer voo visual isso aqui deve ser muito bom. E o copiloto é o mesmo do Philip? É o mesmo, Eu ó. acho que é. Dá uma olhada na paisagem para a gente ter uma ideia da visão. E outra vantagem é que você não precisa manusear nenhum mouse ou qualquer outra função de controle de jogo para olhar os diversos panoramas do simulador. Aqui basta você virar o rosto, como se você estivesse mesmo Opa, num avião real, né? Bom, esse aqui que vocês estão vendo agora é o headset da Apple, o Apple Vision Pro. Então ele tem um diferencial, né, inicialmente que você consegue ver os meus olhos aqui, ele tem uma tela frontal, diferente dos outros headsets que a gente não enxerga nada. Então, se a gente vê mais de perto, assim, a gente consegue ver os meus olhos, que na verdade não são os meus olhos, mas eles estão correspondendo ao que eu estou fazendo na vida real. Então, se eu fechar os olhos, se eu olhar para o lado, para o outro, ele realmente aparece aqui na tela como se eu estivesse conversando. Isso ajuda muito na conexão, né, de pessoas que estão de fora e estão dentro do VR, que isso sempre foi um problema que eles estão tratando desse jeito aqui de criar esse rapport, digamos assim. Acho que vocês estão vendo aí a minha visão também, mas é muito melhor do que a velha televisão 3D ou cinema 3D. Eu tô aqui, ó, encostando a minha mão na asa desse belíssimo A350 ó. Então eu tô fazendo de conta, né? É o que eu tô vendo aqui, ó. Aqui eu tô pegando o motor, aqui é a asa, e eu tô vendo o avião inteiro aqui na sala. Fantástico, esse A350. E aqui tem várias opções, né? Classe econômica, tendo cockpit. Então acredito que eu estou aqui com meu amigo Schneider, que está apresentando essa maravilha, que se eu clicar lá, a gente vai fazer uma visita. É isso, Schneider? Então vamos lá. Está carregando. Olha lá, aqui agora estou vendo já as poltronas da classe econômica. É como se eu pudesse tocar cada poltrona, cada assento. Se eu pudesse abrir a mesa, muito legal. E é muito interessante porque é a modernidade, né? Então você pode montar um avião dentro da sua casa ou dentro da sua escola de aviação. Você faz o que você quiser, né? E acredito também o cockpit, né? Já existam opções para você fazer teu treinamento de ground school, tua revisão de normal procedures, abnormal. Você pode fazer tudo através desse sistema que está numa boa evolução. A gente vê que realmente tem muito ainda a crescer, mas é fantástico. Vamos ver se eu consigo ir lá para voltar para o avião, mas aqui eu estou aprendendo, viu, Schneider? Agora, ó, voltei, ele está preparando a outra visão, agora eu vou lá tentar, vamos ver se eu consigo, não estou conseguindo chegar no cockpit lá, mas agora foi, agora vai. E vocês também têm a visão, a minha visão, né, do que eu estou presenciando aqui no virtual, mas é fantástico. Olha isso, gente, olha a cabine do A350. Fazendo uma visita ao cockpit. É aquilo que eu falei, né, pessoal? Com um sistema desse, você pode fazer de casa seu treinamento com o teu ala. Fala assim, ó, vamos fazer o treinamento de normal procedures ou abnormal, ou simplesmente fazer o reconhecimento do overhead panel, de tudo que você tem, toda a sequência para treinamento. Então você chega, ó, aqui eu estou vendo, ó, estou colocando a mão no jump seat. Olha que barato, gente. E aí você chega com o teu colega e falar, vamos treinar, ou com o próprio instrutor. O instrutor não precisa, de repente, estar com vocês na sala de aula, mas é uma reunião online, e aí a gente faz o treinamento dos normal procedures dentro do A350 ou de qualquer avião que eles desenvolveram o projeto. Muito legal, head-up display, tem tudo legal. Muito bom, Schneider. Você consegue interagir com algumas coisas aí. Tô vendo aqui, ó.
Captain Seat, vamos lá, vamos ver se eu... Esse pode com a mão e clicar bem em cima mesmo. Aqui, vamos ver se... ainda estou aqui, estou no ground school do sistema, pessoal, então não estou conseguindo ainda 100%, né, mas, olha lá, alguma coisa apareceu aqui. Eu acho que vai. Vamos ver se a gente consegue. Agora foi. Olha lá. Olha só. Checklist, ó, tô vendo todos os switches, muito legal, ó. É que agora acho que ainda os switches não estão todos disponíveis, Schneider. Como é que tá isso? A maioria sim, quando ele inicia o procedimento de partida, sim. Ah, é? Olha só. Você já consegue fazer a partida dele do zero. Olha, pessoal, muito legal isso. E vai revolucionar certamente o treinamento de ground school, das linhas aéreas, ou mesmo de uma escola de aviação. Não precisa ser um A350, pode ser um Seneca. Vamos fazer um ground school de um Seneca para você ver como é que funcionam os sistemas mesmo. Pode ser um avião simples, pode ser um avião complexo, como o A350. E a transição, logicamente, entre um avião e outro vai ser muito, muito melhor. Muito legal.